E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui de lógica de predicados. Como diz no título, vou explicar um pouquinho sobre qual é a diferença entre lógica proposicional e lógica de predicados. Ok? Não sou professor de filosofia, não sou professor de lógica, então eu não vou entrar em todos os pormenores porque eu também não sei. Eu vou explicar o que eu sei. Não sei se vocês já viram lógica proposicional. Então, por exemplo, se eu tiver uma fórmula assim, P, vou falar, implica em que? Se P, então que? Então, quando nós estamos tratando disso daqui, nós só estamos tratando sobre se aquele termo apresentado ele é verdadeiro ou não. Então, um termo que poderíamos usar é João é perneta. Então, por exemplo, João é perneta. Eu poderia colocar tanto em P quanto em Q. Então, ou poderia colocar aqui P poderia ser João não tem uma perna. Tem uma perna. Como exemplo, é só exemplo, então eu não vou me esforçar muito em falar alguma coisa que tenha uma noção. Vamos simplesmente imaginar que isso daqui seja verdadeiro. Né? Tanto as duas questões aqui que eu estou colocando, as duas afirmações. Então aqui eu só trato sobre afirmações e eu verifico se essas afirmações são verdadeiras ou não. Não quero saber quem é João, não quero saber sobre outras coisas, eu só quero saber se ele realmente não tem uma perna e se isso implica ele realmente ser perneta ou não. Neste caso, né, no vocabulário maldoso do povo, sim. Se o João tem uma perna, então ele é perneta. Ok? Veja que aqui não temos nenhuma relação. Não representamos nem o João dentro do grupo dos pernetas. Nós não colocamos, nós não quantificamos, nós não colocamos que ele está entre os pernetas, que o João é, sei lá, está entre os corintianos e afins. Eu simplesmente só estou verificando a veracidade da afirmação, né, a veracidade da proposição que eu estou falando. Então, simplesmente em cima disso, não querendo entrar em outros pontos, não relativizando para outros pontos, eu simplesmente, né, como eu disse, uma explicação bem por cima. Este daqui é a lógica proposicional. Posicional. Isso, minha letra é bem linda. Então ela só vê as proposições. Só vê se é verdadeiro ou falso. E em cima de todas aquelas regras, não sei se vocês já viram, modos ponens, modos tollens e nananãs e nananãs e nananãs. Ok? Já quando nós estamos tratando sobre lógica de predicados, entra numa pequena diferença. Então eu vou só mexer por enquanto com o João é perneta. Vou dar meio que um spoiler dos próximos vídeos. Então, eu tenho aqui o P, né? Só que o P, ele não vai tratar simplesmente só da proposição. Ele vai tratar de uma característica, de uma propriedade. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui esse J pequenininho, que quer dizer o quê? Que João é perneta. Então, eu tenho aqui, como eu diria, eu vou explicar depois, né, que isso aqui é uma constante de predicado e eu tenho aqui uma constante representando o João. Então eu poderia colocar aqui que o Cláudio é perneta, eu poderia colocar que a Ana é perneta, eu poderia colocar que o Murilo é perneta e assim por diante. Então eu posso colocar, por exemplo, relações. Né? Então eu poderia falar que, vou chamar isso daqui de maior, né? Eu poderia falar que João é maior que Maria. Putz, então veja que este tipo de
de afirmação, vamos considerar assim, eu poderia usar na lógica proposicional. Eu poderia simplesmente só colocar aqui como um A e esse A representando que João é maior do que Maria. Simples assim. Só que o ruim, uma das coisas ruins de quando nós estamos tratando sobre lógica proposicional, ruim no sentido, né, de comparação entre a lógica proposicional e a lógica de predicados, é que nós perdemos a relação entre essas pessoas que estão nos termos apresentados. Então, aqui eu poderia simplesmente só considerar que João é maior que Maria e seria verdadeiro ou falso, né? Seria simplesmente os dois. Ou eu poderia tratar ele aqui na lógica proposicional e colocar ele como uma relação entre duas pessoas. Ou poderia colocar, sei lá, fazer uma fórmula um pouco mais genérica, que aí ficaria que x é maior que y. Eu poderia colocar também a relação sobre... Eu vou fazer uma comparação entre a lógica proposicional e a lógica de predicados. Por exemplo, se eu falasse isso nos livros de lógica, é o que mais tem. Todos os cisnes são brancos. Então eu posso simplesmente só colocar a letra B numa lógica proposicional. Todos os cisnes são brancos. Ou, sei lá, eu posso até colocar, sei lá, CB, cisnes brancos. E eu vou considerar aqui como verdadeiro. Todos sabem que existem cisnes que não são brancos. Então, essa afirmação, na verdade, é uma afirmação falsa. Só que aqui na lógica proposicional, nós não conseguimos colocar a relação de quantidade, não conseguimos ter quantificadores dentro da lógica proposicional. Já na lógica de predicado nós conseguimos colocar no quantificador que representa todos e podemos colocar também o quantificador que representa alguns e assim por diante. Veja que eu não estou falando que lógica proposicional é uma porcaria, que você nunca deve usar lógica proposicional, que lógica proposicional quem só usa é otário. Longe de mim falar isso. Lógica proposicional tem um propósito, né? E lógica de predicados tem um propósito. Uma lógica proposicional vamos dizer assim, ela é muito parecida com a parte de programação, né? Putz, um C, um C++, né? Se você já fez um pouco de eletrônica digital, na hora de você fazer aqueles cálculos booleanos, né? Ela é bem parecida. Já quando nós estamos tratando sobre lógica de predicados, aí começa a entrar relação entre pessoas, né? Relação entre termos, características, quantificadores, e já fica um pouco mais, não vou dizer difícil, fica diferente para a gente poder entender, beleza? Então, quando nós estamos tratando das futuras aulas, das próximas aulas, nós estaremos tratando daqui para baixo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham pelo menos tido uma pequena noção sobre o assunto. E nos próximos vídeos nós vamos desenrolando mais o conhecimento. Beleza, meus amores? Beijos no bumbum áspero de vocês e até o próximo vídeo.